Bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um programa bem assim aqui, especialmente para você, viu gente? Olha, o programa de hoje está sempre recheado de coisa boa, do jeitinho que você gosta, tá? Aqui no estúdio a gente vai receber Catarina Pedrosa, ela que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre o luto da separação. Pois é, gente, só quem já viveu esse problema, né? Essa fase da vida de separação, de divórcio, sabe muito bem que a dor é sentida como luto. Aqui no estúdio a gente vai dar dicas para a mulherada, as mulheres, né, que já passou dos 30 anos e começa a perceber a dificuldade para emagrecer. Pois é, a gente vai passar para vocês todas as dicas de como acelerar o teu metabolismo, acelerar o teu emagrecimento e conseguir aquele resultado que todo mundo deseja, tá? E a gente vai ter também muita música bacana aqui com Arno Borges. É tudo isso e muito mais no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim no ar e a gente vai passando para vocês todas as maneiras que vocês podem acompanhar não só o programa Bem Assim, mas também toda a programação da TV Mar, tá? É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acessa gazetaweb.com, acompanha toda a nossa programação e também vai aproveitando para se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. Você pode também acompanhar a gente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, curte as nossas fotos, comenta, dá a tua sugestão de pauta através do nosso canal do Instagram e o nosso canal do YouTube também, tá? E lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas, reportagens especiais também. Vamos iniciar então o Bem Assim de hoje. Olha, a dor de um divórcio pode ser comparada de um luto, porque um relacionamento também tem uma vida e quando ele termina, é preciso lidar com o mesmo tipo de situação. A perda de alguém que por muito tempo esteve presente. Mas como lidar com as emoções e encontrar, então, gente, caminhos para recomeçar? A gente vai falar sobre esse assunto agora com a psicóloga Catarina Pedrosa, ela que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia para você, Catarina, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Opa, enganchei aqui o meu pé. Não interessa, né, na verdade, a parte... os lados que estão de um divórcio, ou a parte que pede o divórcio, ou a parte que recebe essa notícia e precisa aceitar essa situação. É sempre um momento traumático para ambas as partes? Bom dia, Forlane, bom dia a todos que estão assistindo. Vamos dizer assim, não necessariamente tem que ser traumático. Vai depender muito da maneira como as pessoas lidam com essa situação, lidam um com o outro, né? Quanto mais conflituosa, então o trauma está muito mais relacionado à forma conflituosa de separação. Então, os casais em conflitos constantes, a falta de aceitação, né, as brigas, isso é o que gera mais trauma. Além das perdas, que além da perda do casamento, existem as perdas secundárias, né? Você acaba se afastando por parentes que você adquiriu com o casamento, dos amigos que eram do companheiro ou da companheira, também tem a ver com a mudança de padrão de vida. Então, uma série de fatores podem gerar um trauma, mas o principal é a maneira conflituosa, a maneira como o casal lida com essa separação. É possível, então, a gente ver essa separação de maneira mais amigável, de maneira mais leve, apesar de ambas as partes sentirem? É possível. Com certeza é possível, mas depende muito de cada um. O que é que eu percebo? Tanto em teoria quanto em prática, é que as pessoas elas passam a procurar culpados, né? Elas não param para pensar quais foram as suas responsabilidades. E aí também tem a ver com a fase do luto que ela se encontra, né? Mas quando ela passa a buscar a culpa no outro, ela tende a alimentar a raiva, alimentar o rancor, e aí, alimentando todos esses sentimentos negativos, aumenta o conflito. Aí tem muito a ver com isso, é a maneira como você encara a situação que você está vivenciando, as suas responsabilidades e pensar no futuro, né? Porque a vivência do presente tem um histórico, né? A gente chegou nessa situação porque houve um desgaste naquele relacionamento. O que cabe a mim, o que cabe a você? A gente precisa refletir. E o que eu posso fazer para que a nossa relação melhore, especialmente
para casais que têm filho. Quando tem filho, aí esse processo de separação se torna muitas vezes mais complicado e doloroso. Quando não, esses filhos são utilizados como cabo de guerra, né? Aí a situação se complica ainda mais. Você falou aí sobre a questão da fase do luto, eu já queria pegar exatamente esse gancho, né? Assim como o próprio luto, a separação, ela tem as fases também. Esse processo de divórcio tem as fases também, né? A gente tem a questão da negação, raiva, barganha, depressão e, enfim, por fim, a aceitação. Queria que você explicasse pra gente essas fases. Bom, o luto, ele ocorre diante de uma perda, né? De uma perda significativa. Então, necessariamente não tem relação apenas com a perda por morte. Então, a perda por um emprego, a separação, é uma das situações que causam luto. A pessoa tende inicialmente a negar. Então, ocorre a separação e a pessoa pensa, não, mas vai ficar tudo bem, a gente vai superar, a gente vai voltar a ser como era. Então, ela tende a negar. Quando ela percebe que não é isso, que cai a ficha, não, realmente a separação está acontecendo, ela entra na revolta. E nesse momento, uma série de sentimentos podem invadir essa pessoa, sentimentos muitas vezes contraditórios, né? Você fica triste, fica com raiva, fica revoltado, fica com ciúmes, e uma série de sentimentos que fazem com que a pessoa sinta. E a raiva, quando invade, no processo de separação, quando a pessoa começa a lembrar só das coisas ruins. Ah, essa pessoa fez isso comigo, essa pessoa falou aquilo, e ela vai meio que, se ela não se perceber neste processo, ela vai meio que alimentando aquela raiva, aquele sentimento negativo. Então, vai sempre lembrando só o que, aí quando entra a questão da culpabilização, né? Sempre lembrando só o que o outro fez, o que o outro falou. Nossa, olha, aconteceu aquilo e eu não tinha percebido, olha, bem que eu devia ter percebido isso. A pessoa pensa, são os sinais de que nossa relação já não andava bem, e cai a ficha naquele momento. Quando há uma separação por traição, então esse sentimento ainda é pior, porque a gente percebe que o sentimento da separação, a tristeza pela separação, ela está muito relacionada ao ideal de um relacionamento para a vida toda, de uma família de pai, mãe e filho harmonioso. Então, quando aquele sonho se desfaz, a pessoa sofre muito. Quando há, né, uma separação por traição, esse sentimento de raiva ainda é mais exacerbado, né? Então, eu acho que existe, aí de repente possa existir já aquele sentimento de troca, né? Eu estou sendo trocado por outra pessoa. Exatamente. Então, você ser preterido, enganado, não é que nem todas as separações ocorrem por causa de uma separação, né? Mas quando a gente vê essa questão do trauma, da raiva mais exacerbada, quando ocorre isso? Porque você sofre pela perda da idealização, né? Pela perda do seu relacionamento, essa instituição que ainda é muito importante para a nossa sociedade. Tanto que o número de divórcios é alto, mas o número de casamentos ainda é mais alto. Então, essa pessoa, ela sofre muito com essa perda da família, né? E é quando ela está nessa fase da raiva, que ela se concentra apenas nas coisas negativas, ela para de olhar para si mesma, e no processo de separação, vamos dizer, judicial, é muito perceptível isso. Então, é até interessante que os profissionais do direito, né, os advogados, percebam em que momento esse meu cliente está, né? Em que momento o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira está. Porque quando está nesse momento de raiva, a negociação, uma conciliação é sempre bem mais difícil e mais dolorosa. E é importante que as pessoas que estão em processo de separação saibam que ela vivencia isso, para que ela se dê conta, eu estou nessa fase, o que eu posso fazer para melhorar? Até porque eu tenho que esperar acalmar os ânimos, exatamente, né, para que possa entrar então com o processo de divórcio, de separação de bens, essas questões, porque realmente isso mexe muito, né? Com certeza. E nessa fase é muito interessante quando você busca ajuda, é maravilhoso que você busque ajuda de uma rede de apoio, mas você tem que ter muito cuidado com o que você ouve e o que você faz, porque nessas horas as pessoas que gostam de você tendem, muitas vezes, querendo ajudar, a pôr lenha na fogueira, entende? Então é importante que você tenha também o apoio de pessoas que sejam neutras, que façam você enxergar esse momento tão difícil de uma maneira mais clara, que você perceba que é uma fase que vai passar,
né? Que você observe quais foram as suas responsabilidades e não apenas culpar o outro, porque uma relação, ambos têm responsabilidades tanto nas coisas boas quanto nas dificuldades. Então, se o relacionamento desgastou, o que foi que ele fez, o que foi que eu fiz, entende? E aí a gente entra na parte da barganha exatamente nesse momento, quando a pessoa vai começar a fazer esse levantamento. Eita, eu errei naquilo, mas então eu vou tentar reconciliar, prometendo que eu não vou mais errar naquilo. Com certeza. Com certeza. Uma coisa que eu falo muito na clínica, né? Essa questão de mudança. Você muda realmente quando você vê a necessidade, mas às vezes você se sente pressionado pela situação a mudar. Então, às vezes, essa promessa nem sempre se cumpre, né? Isso ao longo de um relacionamento. No final, é muito isso. No final, você sentiu raiva, você ficou frustrado, você ficou revoltado, às vezes até culpado. Porque quando você começa a avaliar, você vê os seus erros e aí começa a barganhar. Ah, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Tentando fazer o companheiro ou a companheira voltar. Quando isso não ocorre, aí vem a depressão. Aí caiu a ficha realmente, a gente se separou. Aí nessa fase é interessante da depressão, porque você tende a olhar o passado e também muitas vezes se culpar. Né? Se na raiva você tende a se concentrar no outro, nas coisas ruins, na depressão você muitas vezes começa a sofrer pelo que já viveu, você sofre pelo que você fez ou deixou de fazer e muitas vezes sofre também pelo que ainda não vai mais, pelo que não vai mais viver. Né? Aquela questão do sonho desconstruído. Então, eu não vou mais ter essa pessoa, a gente não vai fazer mais isso, a minha família se desfez. Essa ideia de que a família não existe mais causa muito sofrimento. E eu costumo falar sempre, a família não acaba com o divórcio, ela se transforma. Exatamente. Ela não deixou de existir. Aí só após essa fase da tristeza, e que é muito interessante a pessoa se perceber, porque muitas vezes nessa fase ela deixa de olhar para os filhos, ela não quer mais trabalhar, afeta completamente a vida dela, ela passa a não querer ter mais interesse em ter relações sociais, ir para festas, ter encontros, né? E aí, quando ela percebe que ela está nessa fase, é importante que busque ajuda, né? Para que ela não se prolongue. Depois, quando a pessoa passa por essa fase, enfim, tem aceitação. Agora, é uma coisa... E às vezes é interessante também isso, porque às vezes um relacionamento ele está tão desgastado, ele já é um relacionamento insatisfatório. E aí quando esse relacionamento, quando diz assim, eu não quero mais, vamos nos separar, é só um ponto final de algo que já estava acontecendo dentro do relacionamento. Pois é, eu acho que muita gente que passa por esse processo, durante muito tempo fica se perguntando, será que está na hora de separar, né? Será que já está na hora? Eu acho que é um processo geralmente que já vem sendo amadurecido há tanto tempo, até que se toma coragem de entender, de aceitar que os dois falharam, né? Porque quando a gente chega à situação de uma separação, a gente sabe que os dois falharam, foi um investimento feito pelos dois e que aquela situação não deu mais certo. É triste para ambos os lados, né? Agora, quanto tempo mais ou menos leva todo esse processo até chegar à aceitação, até quando a gente pode dizer, olha, é normal aqui, mas a partir daqui isso já não é normal, é preciso buscar ajuda? Essa sua pergunta é interessante, a gente não tem um tempo certo. E também não é uma coisa assim, eu vou passar pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e pela aceitação. Algumas pessoas, elas pulam fases. Elas não necessariamente têm que passar por todas elas e não tem um tempo exato de quanto tempo você vai ficar em cada fase. Isso é de cada pessoa. É por isso que é tão importante que a pessoa esteja ligada em si, né? Que busque ajuda, que comece a perceber como ela está se sentindo, o quão difícil está sendo para ela enfrentar, mas com certeza saber que tudo na vida são ciclos e esse ciclo se encerra e recomeça. Eu já ouvi muitas vezes de pessoas que se separaram quando chega na fase da aceitação, que recomeça a vida, né? Aí eu falo muito, gente, foque em você. Quanto mais você foca no seu ex ou na sua ex e você não foca em você, você sofre. Tem gente que quando se separa, bota espião no celular do companheiro, do ex-companheiro da ex-companheira. Olha, ele está indo para um lugar que não ia comigo. Olha, está fazendo... Não faz isso. Pois é, se o relacionamento teve o fim,
deixa a pessoa seguir e siga você sua vida. Reveja planos que ao longo do tempo você deixou para trás, crie novos projetos de vida, cuide de si, faça atividade física, né, que é excelente para a saúde física e mental, se alimente bem, redescubra os prazeres da vida que às vezes... Muitas vezes as mulheres, especialmente, que cuidam de marido, de filho, de casa, trabalha, acaba esquecendo o que ela gosta, ela passa a vida agradando aos outros. O que é que você gosta? Então faça coisas por você e para você. E aí a vida vai entrando no eixo novamente, entende? Pois é. Agora você mencionou também aí essa questão da separação quando a gente tem filhos, né? A situação é um pouco mais complicada porque a gente precisa lidar com essa dor do luto, da separação, da desconstrução de uma família que antes a gente conhecia para entrar em um outro modelo agora, mas lidar também com a dor dos filhos e conseguir ter essa sensibilidade, né? Não ser egoísta, para perceber que existem crianças ou criança que precisa também de atenção e que certamente também está sofrendo com aquela situação. Como que a gente deve olhar para os filhos nesse momento e como a gente também pode ajudá-los a superar essa situação que também não é fácil para eles? Com certeza. O que eu disse, né? Às vezes quando a pessoa está na fase da depressão, ela está tão imersa na sua própria dor que esquece um pouco dos filhos e o quão difícil está sendo para os filhos. E uma das coisas que eu acho extremamente importante para os casais que estão se separando é também a maneira como dizer para os filhos da separação, né? É importante deixar eles a par de tudo? Com certeza. Você não precisa dizer os detalhes, não, claro. Especialmente se forem muito conflituosos. Você tem que dizer que o sentimento que ligava um ao outro, né? Isso é uma sugestão, já não é a mesma coisa, se transformou, né? Entre marido e mulher. Nós não somos mais marido e mulher, mas seremos sempre pai e mãe, né? Sempre amaremos vocês e deixar claro para as crianças e para o adolescente que a separação não tem nada, absolutamente nada a ver com eles. Eles tendem a se sentir culpados por esse processo? Em alguns casos, sim. E da mesma maneira que os adultos passam pelo processo de luto, as crianças também. E as crianças também, por exemplo, no momento na fase da barganha, acreditando que elas tiveram alguma responsabilidade na separação dos pais, porque não estudavam, porque eram muito, porque respondem muito, né? Porque desobedecem. Então, elas crendo isso, elas passam a achar que se elas mudarem, elas também podem trazer o pai ou a mãe de volta. Então, é importante que os pais deixem claro, a nossa separação não tem nada a ver com vocês, o nosso amor por vocês é o mesmo, a nossa família não vai se acabar, né? Eu vou continuar sendo pai, eu vou continuar sendo mãe, né? E começar a mostrar para essa criança que vai ser uma nova fase. Mas a família não se acabou com aquilo, né? E dar atenção realmente, respeitar também o sentimento daquela criança e daquele adolescente. Então, se às vezes acontece de quando é uma separação conflituosa e se o companheiro ou a companheira refaz a vida, né? Tem um novo relacionamento e vem os ciúmes, vem aquela questão do meu filho não pode gostar do novo companheiro ou da nova companheira, ou se eu estou muito machucada, meu filho demonstrar afeto pelo pai ou no caso do homem, do pai ou da mãe, independente se seja um casal homoafetivo ou um casal, né? Heteroafetivo, o que importa é que eu preciso respeitar que o meu filho ou minha filha ama o pai e ama a mãe da mesma forma. Ele pode ter mágoa também, ele pode ter raiva, mas ele também pode demonstrar afeto. E para mim não pode ser uma coisa negativa, né? Eu preciso respeitar. Às vezes a criança tem medo de demonstrar que gosta de estar com o pai ou com a mãe que saiu de casa, para não magoar, para que quem ficou com ele não se sinta traído. E não é assim. Os pais têm que entender que quem separa é pai e mãe, né? O marido e mulher, não Exatamente. É pai e mãe. O pai e mãe vai ser pai e mãe para a vida toda. E quanto mais a pessoa tiver essa consciência de se separar de maneira harmônica, aí eu falo para os casais, vocês não precisam ser amigos necessariamente, especialmente nesse momento. Mas vocês têm que ter uma relação amigável, porque terão filhos para a vida toda, precisarão acordar como criar essa criança, como educar essa criança, né? Com certeza.
Olha, papo para mais de 1 hora aqui. A gente precisa encerrar a entrevista, mas excelente tema, né? É muito bom a gente debater sobre essa situação, porque quando a gente fala sobre divórcio, separação, a gente ainda encontra muito tabu por questões religiosas, questões de sociedade. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, mas é muito bom a gente trazer esse tema aqui. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso estúdio. Venha sempre aí com mais novidades pra gente, tá bem? Com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque a gente vai conversar com você, mulher que já passou dos 30 e está sentindo dificuldade para aquele emagrecimento tão sonhado e aproveitar a autoestação que vem aí. É já já.